Olá pessoal, Emildo Coutinho aqui. Esse é o canal Emildo Coutinho, escritor. Estou caminhando de volta para casa, numa escola que eu dou aula aqui perto de casa, para potencializar o meu tempo e conversar com vocês sobre um assunto que eu mencionei naquele vídeo da volta ali, depois das 2 semanas que eu fiquei sem postar. Eu mencionei este assunto que é as mentiras, as falácias, meias verdades transformadas em grandes mentiras, mas esse ponto específico aqui é totalmente mentira. Dessa pessoa que é o William Queiroz. Tem um canal aí no YouTube, ele é um ex-membro da CCB, da igreja que eu frequento. E ele, há muito, ele já vinha falando coisas que não são verdades, distorcendo a história. E sempre junto com Itamar Coutinho, que é um outro que escreve livros, mas totalmente deturpados, sem condição de analisar os documentos e cheio de equívocos. E para piorar essa situação, a história é complexa, só que eles não querem entender, eles querem manipular segundo os seus interesses. Interesse de destruir mesmo, de criticar o ministério da igreja. Não sei assim se diria, né? Qual que é o objetivo? Seria mudar o ministério, fazer a igreja mudar de acordo com o que eles acham que ela deveria fazer? Mas enfim, eu vou ficar na parte que me cabe aqui, que é a história, e principalmente em relação a uma doutora pesquisadora que mora em Houston, no Texas. O nome dela é Rúbia Valente. Eu usei esse trabalho que ele menciona, só pode ser esse trabalho. Um outro rapaz aí da Leão a Verdade, o Emerson Luna, refutou esse vídeo dele e procurou o suposto assunto aqui dessa doutora pesquisadora e não encontrou. E não vai encontrar, porque não é esse assunto, não é isso que ela diz. O que ele diz aí sobre a diminuição de membros da CCB. Vou colocar aqui um pouquinho para vocês ouvirem na edição. Existem, inclusive, irmãos da congregação que têm se voltado a isso, acadêmicos. Existem irmãos no exterior, inclusive, uma irmã em específico que já acho que é doutora em sociologia. Ela tem um trabalho específico sobre a queda vertiginosa dos números da congregação. Então, e aí você... Aí usando, né, o apelo para a autoridade, não tem uma doutora falando isso. Qual que é o nome dessa doutora? Nos apresenta esse trabalho dela. Qual que é esse trabalho? Você vê que o cara é professor, diz não tem uma pesquisa, tem um censo falando isso, aquilo outro. Tá, eu fui lá caçar na internet, não achei. Eu apelei até pela inteligência artificial, porque às vezes a inteligência artificial consegue achar algum site aí, nem ela achou. Aí depois ele falou, não, peraí, tá sendo desenvolvido, tem um instituto, sei lá o que, tá com esses dados. Então, ele já vinha citando números e uma série de coisas sem falar fonte e tal, relacionado à suposta diminuição, do suposto crescimento da igreja. E isso não se sustenta, mas olha, de jeito nenhum, basta dar um Google aí. E isso o Emerson deu conta magistralmente. Eu vou colocar aqui. A qual dado que ele tem para falar isso? Tá bom, ele tá falando que tô perdendo pros espíritas, ótimo. Tá, quais dados?
que ele tem para apresentar. Ele vai ter que fazer como ele comparar com os espíritas, nada contra os espíritas, mas quais dados ele tem para apresentar aí? Ele tem alguma coisa para apresentar? Vamos ver se ele vai fazer isso. Até agora só falácia dele, né? Que assim, falar, até papagaio fala, eu quero ver provar. Vamos ver se ele vai provar em algum momento isso daí. Vamos lá, vamos ver. Eu já eu já procurei esses censos aí. Procurei censos na internet, em tudo que lugar, não achei. Até pedi para nossa tia, a inteligência artificial, ela não conseguiu achar. Ela não conseguiu achar esses dados que ele está apresentando aí. Até falei sobre essa questão da década de 80 e diante, ela foi caindo também. Nem a tia inteligência artificial achou. Então, ele tá falando de uma fonte de pesquisa que a gente nem sabe de onde que ele tirou isso daí. Sabe lá Deus da onde, né? Mas eu vou esperar, vamos ver se ele vai apresentar isso. Vamos lá. Beleza, então essa parte vamos pular. Então vamos ficar aqui na parte que me toca. Para começar, o trabalho da Rúbia é intitulado From Inception to Present, the diminishing role of the women participation in the Congregação Cristã no Brasil. Daí ela colocou o nome da igreja em português porque é a Congregação Cristã no Brasil que ela pesquisou, embora ela fale dos Estados Unidos, também da Congregação Cristã nos Estados Unidos. Eu usei esse trabalho dela, esse artigo, nas referências do meu livro. Ela fala muito assim de mulheres que pregavam, que eram cooperadoras, que atendiam culto, lá no início. Musicistas, as maestras, né, encarregadas da parte da música, enfim, magistralmente ela abordou isso. E eu usei. Ela critica, mas de uma forma profissional, acadêmica, diferente desse falastrão aí, que segue um outro falastrão, que não tem condição de analisar um artigo científico, ainda mais em inglês. Se eles lessem inglês, entendeu? Enfim, né, gente, é complicado aqui porque eu vou tentar ficar nos campos das ideias, né? Não extrapolar, porque a vontade que se dá, que nos dá, é falar tudo, sem ponderar, sem usar eufemismos, palavras mais suaves, porque eu lido com isso há muito tempo. Agora mesmo, num vídeo, acho que nesse mesmo vídeo da volta, um seguidor aí do Itamar veio escrever essa mensagem. Enquanto eu falo aqui, eu vou deixar para vocês lerem, porque eu não estou em casa, né, óbvio, para ler. Na edição eu vou colocar aqui o que ele disse, para vocês lerem. Então assim, olha, né, que sinto muito te dizer, mas você, entendeu? Eu não tenho que me defender disso, não é isso. Mas é que enche o saco, isso aí já vinha há muito tempo. Esse William Queiroz, ele me ameaçou, disse que vinha aqui onde eu congrego, né, assim que falamos, na nossa igreja, nós falamos congregar, é um verbo, né? Ele disse que vinha aqui, tipo, me peitar para ver se eu falaria o que eu falei dele na cara dele, como se eu tivesse com medo. Gravei até um vídeo e falei, nossa, tô morrendo de medo, não vou dormir à noite. É típico de covarde, esse tipo de coisa, né? A gente vê na política aí, essas pessoas aí que é só a coisa ficar preta pro lado deles, eles ficam doentes. Então são valentões na frente de mulheres, de outras pessoas, assim, supostamente com menos força física, enfim. Mas beleza. Então, quando eu tive esse quiprocó com ele, o que aconteceu? Ele analisou um documento de 59, onde Franciscon eles analisaram vários documentos. Aqui tem vídeo explicando, mas esse de 59, eles falam que Franciscon chamou a congregação de seita. E nada a ver, eles não entendem nem do português. Tem que ver o todo ali. Ele fala, né, no sentido assim, mude o estatuto, está tudo bem. Mas o que eu queria falar aqui é de um outro documento de 39 que eles também analisaram, e ali
para piorar essa situação, tem uma palavra, carte, traduzido por carta, e é certificado, credencial, o diploma de pregador, que era o que a igreja queria fazer lá e de fato fez. E Franciscão diz que se ele foi acusado de organizar a obra na Itália, no Brasil e não nos Estados Unidos e tal, então que mostrasse a carta, a credencial, o certificado, porque se não existisse isso, era prova de que ele não fez isso, porque a organização da parte espiritual era formar pregadores, pastores, igual a gente via nas denominações, assim, com registro, e ele era contra. E na hora ali, porque a tradução é carta, só que daí o William, eles não vão a fundo buscar, até porque eles não têm interesse e não têm condição cognitiva e psicológica, cognitiva e intelectual. Então o que ele disse? Tem uma carta aí. Tem uma carta aí, tinha que ter uma carta. E tudo que eu leio em qualquer idioma e eu não entendo, eu vou atrás. Eu não tiro assim, não deixo de dizer o quanto eu aprendi. No livro Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, eu falei demais, assim, falei muito o quanto eu aprendi pesquisando e buscando fazer a coisa séria, sabe? E como eu votei nesse canal e eu quero postar mais coisas, eu vou falar esses assuntos, porque eu queria visitar essa página, deixar essa gente aí no seu mundo pequeno e iludido e distorcido e doentio, né? Então, quer saber da história? Leiam os meus livros. Saiu o último, saiu o último da Missão à Congregação, Placas Não Importam. História da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Assunto bem pontual para também me tentar aí esclarecer as mentiras que eles contam, e o livro já esgotou um lote, mas está chegando outro porque as pessoas precisam e elas consumiram bem esse livro. Então é isso. Todos os meus livros eu recomendo. Nos vemos na próxima e até mais.